Uma doença progressiva e degenerativa que afeta as células nervosas cerebrais. O Parkinson é uma doença que prejudica a qualidade de vida de quem sofre com ela, né? E hoje, o Dia Nacional da Doença de Parkinson, uma data criada justamente para alertar quanto aos sintomas e também o tratamento. Se você tiver alguma dúvida, aproveita e manda uma mensagem para o nosso WhatsApp 988719831, porque agora eu converso com o neurologista João Felipe de Oliveira para a gente ter mais detalhes sobre esse problema. Doutor João Felipe, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo jóia, uma boa tarde, Gisele, uma boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de poder discutir um pouco sobre educação e saúde e conscientização sobre a doença de Parkinson. Acho que é um momento muito importante para a gente poder enfatizar medidas, tanto para ajudar os portadores, para ajudar os familiares a dar a melhor condição possível para o dia a dia deles, que eu acho que é extremamente importante a gente lutar arduamente para isso. Isso é o melhor, né? Porque infelizmente a gente não vai ter como evitar, eu acredito. Mas de repente, se a gente conseguir postergar e cuidar bem de quem sofre com ela, a gente consegue melhor qualidade de vida, né? Eu até enfatizo muito com os pacientes que é muito interessante a gente trabalhar hoje com um hábito de vida saudável. Então, muitos vêm com uma expressão de, vixe, e agora, né? O que nós vamos fazer com a doença de Parkinson? Olha, eu quero que você toque a sua vida, eu quero que você seja ativo, eu quero que você faça tudo que esteja à sua disposição e quero que você ainda seja um atleta amador. Quero que você se incentive a fazer atividade física e participe da sua vida funcional na comunidade. Extremamente importante. Que legal. Isso é assunto para o nosso próximo bloco, inclusive, ó, já fica a dica para o pessoal ficar ligado que vai precisar disso. Exatamente. Doutor, vamos começar aqui com uma imagem que eu queria explicar mais ou menos como é que funciona o Parkinson, o que ele afeta no nosso cérebro, o que acontece. Perfeito. Então, como você já enfatizou, a doença de Parkinson é uma doença neurológica crônica degenerativa. Então, essa degeneração, ela acontece, como vocês veem no vídeo, numa região chamada substância nigra, que ela tem uma população, um acúmulo de neurônios que eles são mais escuros, para justificar a nomenclatura, que possuem muita melanina e lá produzem a dopamina. A próxima imagem, eu acho que vocês têm à disposição, a próxima imagem. Essa imagem que vai vir em seguida fala justamente sobre a degeneração desses neurônios. Essa imagem. Então, essa degeneração de neurônios, quando ela já atinge uma alta porcentagem da população de neurônios, 60%, 80%, começa a gerar os sintomas. Então, esses neurônios que liberam a substância dopamina, que modula o movimento do organismo, na doença de Parkinson degenerando, diminui, digamos, a produção dessa dopamina e, consequentemente, diminui a efetividade do movimento. Então, esses pacientes, eles tendem a evoluir com uma lentidão de movimentos, que é o quadro mais marcante da doença, um acometimento com rigidez, aparecimento de tremores e, ao longo da patologia, ao longo da doença, também instabilidade e distúrbios de marcha. Então, nessa perspectiva... para caminhar. Isso, exatamente. O caminhar desse paciente, ele começa a ficar mais lentificado, os pacientes, eles começam a perceber que eles ficam mais lentos do que o habitual para fazer as coisas, levam às vezes o dobro do tempo para fazer as atividades no dia a dia, e tudo isso é importante porque a gente tem como isso um ponto marcante na doença, que seria o tremor, a rigidez, a lentificação. A gente tem, inclusive, aqui alguns dos sintomas. Isso. Mas isso é associado a outros fatores, né? A gente tem que observar que sozinhos eles não são sinais da doença. Exatamente. Eu acho isso aqui importantíssimo, na verdade, porque a gente tem hoje como a doença de Parkinson meramente os sintomas motores. E sabe-se hoje que grande parte da qualidade de vida do paciente às vezes deteriora pelo que a gente chama de sintomas não motores da doença. Um exemplo, por exemplo, é a diminuição de olfato. Começa a perder o olfato, começa a perder, às vezes, com relação o prazer da comida, diminui o apetite, perda de peso. Com relação à parte de alteração do ritmo intestinal, ele tende a ficar com o intestino mais lento, mais constipado. Associado, a gente pode ter distúrbios de sono, por exemplo, que são síndrome de pernas inquietas, que é uma agonia, um desconforto nas pernas, que faz com que esse paciente às vezes apresente insônia à noite, porque ele fica com esse desconforto, quer fazer um alongamento, uma massagem, ou às vezes até se levanta da cama, caminha um pouco para aliviar esses sintomas e retorna a dormir. Enfatizo que a síndrome das pernas inquietas não é necessariamente só da doença de Parkinson, mas o paciente com doença de Parkinson apresenta muito isso. Perfeito. Doutor, a gente já tem pergunta aqui, podemos colocar na tela? Vamos lá. A Anne mandou: gostaria de saber se o Parkinson pode afetar somente a memória e não os membros.
tremedeira, ela se refere? Anne, eu acho que é uma pergunta excelente que você fez, porque na verdade a doença de Parkinson, cada vez mais, obviamente, a gente tem trabalhos mostrando que muitos pacientes em fases muito avançadas da doença, eles começam a apresentar um deterioro cognitivo, perda das capacidades mentais. Então, às vezes, ele começa a ficar muito, mas muito apático, ou às vezes falando pouco, perdendo aquela iniciativa para fazer as coisas no dia a dia, umas falas desconexas, alguns podem apresentar alguns esquecimentos. Então, o paciente pode, num grau extremo, né, apresentar deterioro cognitivo relacionado a isso, fora os sintomas motores. A Anne fez uma pergunta que eu também tinha dúvida. Se a gente sabe que o mais forte, que o mais chama atenção, são os tremores. Sim. Mas aí, então, a parte cognitiva também pode ser afetada. Também pode ser afetada, e é importante a gente enfatizar isso para que em qualquer momento que o paciente possa ter algum sinalzinho que chame a atenção, essa suspeita leve a uma melhor avaliação. Perfeito. Mais uma pergunta no nosso WhatsApp. A Angelita, é possível prevenir essa doença, doutor? Angelita, excelente pergunta também, é muito enfatizada nos consultórios. O que a gente sabe-se hoje? Que, na verdade, a grande parcela dos casos da doença de Parkinson, ela é de manifestação mais tardia, obviamente. Em torno de 5% dos casos, ela é de manifestação de início precoce, às vezes abaixo de 40 anos, existe até o juvenil, abaixo de 21 anos. Esses casos têm mais cunhos, digamos, familiares e genéticos. Os de início tardio, eles já são mais multifatoriais. Então, quer dizer, eu vou ver numa população com idade mais avançada, com mais frequência. Com mais frequente. Então, esses multifatoriais, grande parte dos fatores são fatores de risco cardiovasculares. Então, um bom controle de pressão, diabetes, colesterol, todos esses são fatores que hoje sabe-se que podem, quando controlados, reduzir a incidência de doenças neurodegenerativas, dentre elas a própria doença de Parkinson. A gente tem, inclusive, aquele ator, né, do De Volta para o Futuro, que foi acometido pela doença muito jovem. Perfeito. Ele, na verdade, hoje ele é um grande exemplo, Michael J. Fox, ele é um grande exemplo na campanha da doença de Parkinson, porque inclusive ele criou uma fundação de pesquisa, Michael J. Fox Foundation, que ela incentiva a pesquisa de novas terapêuticas, diagnósticos, e muito importante no desenvolvimento hoje, digamos, do melhor tratamento da doença de Parkinson. Perfeito. Doutor, eu queria até mostrar, daqui a pouquinho a gente mostra um raio-x aqui, como é que fica o cérebro com a doença e sem a doença, mas eu queria antes mostrar que a tecnologia, a ciência também tem trabalhado em prol de quem tem a doença, né? Se a gente puder colocar na tela, é uma colher que ajuda quem tem essa falha nos movimentos. Olha como é difícil, a pessoa não consegue comer. E aí a colher foi criada justamente para dar esse contraponto, esse balanço. Perfeito. Isso ajuda a trazer qualidade de vida, isso, né? Na verdade, isso é interessante porque é uma ponta do que, por exemplo, o que a gente pode trabalhar com terapia ocupacional e medidas ocupacionais para melhor qualidade de vida dos pacientes. Então, ela é um instrumento que tenta compensar, estabilizar, na verdade, o que o paciente pode apresentar de tremor, né? Em alguns casos, inclusive, não tendo esse instrumento à disposição, talheres mais pesados tendem a conseguir estabilizar o paciente quando não houver a disponibilidade, às vezes, do instrumento como essa colher. É uma alternativa. Uma alternativa. Pode colocar aqui na tela o raio-x de um paciente. Olha aqui. Por favor, explique pra gente, doutor. Essa é uma imagem que a gente fala que é uma cintilografia, tá, de transportador de dopamina. Ela é uma imagem interessante pelo aspecto que aqui em cima nós vemos justamente a comunicação dos neurônios que fazem o uso da dopamina para o movimento. Então, aqui no indivíduo normal, nós vemos, então, eles marcados em cores fortes, cores quentes, cores vermelhas, mostrando que a dopamina está bem presente no indivíduo saudável. Os pacientes que desenvolvem parkinsonismos, né, dentre eles a doença de Parkinson, nesses transportadores de dopamina, como ocorre uma diminuição da população e da produção de dopamina, quando a gente tenta marcar esses transportadores de dopamina, eles em menor população mostram-se menos intensos que os demais. Então, aqui é um exame que a gente possa ter à disposição, mas enfatizando que ele não fecha o critério diagnóstico, o diagnóstico é clínico, mas ele pode ajudar a corroborar em termos diagnósticos de dúvidas diagnósticas do paciente, né? Claro. Então, é importante. E, doutor, tratamento, tem como parar, curar ou
tem que aprender a viver com ela e tentar reduzir os efeitos. Perfeito. A gente separou uma imagem de tratamento, por favor, que até a gente pode tentar exemplificar para quem está em casa, né? Tem como tratar. Com relação ao tratamento, já aproveito o gancho então, o que é importante a gente saber? Felizmente hoje, eu acho que o tratamento ele tem que ser multidisciplinar. Muita gente sabe que a doença de Parkinson é igual a medicamentos, mas na verdade a gente tem hoje o fisioterapeuta podendo ter um bom papel para melhorar a capacidade motora, o educador físico, né? O fonoaudiólogo podendo fazer um trabalho para melhorar a fala desse paciente, o nutricionista podendo ajudar naqueles sintomas gastrointestinais, entre outros mais, e o arsenal de medicamentos que a gente tem para controlar grande parte dos sintomas e aliviar os sintomas. Infelizmente, a doença ela tende a ser progressiva, mas que até em fases mais avançadas nós temos terapias de ponta, como é o exemplo, estacionar. Que ajudam a aliviar os sintomas e manter a funcionalidade no dia a dia. Certo. Então, por exemplo, este aqui que nós temos à disposição no Brasil, a gente fala que é um marca-passo cerebral. Então, a gente tem o gerador de marca-passo aqui, com uma extensão que passa por debaixo da pele e um eletrodo que vai para regiões centrais no cérebro. Esse eletrodo, na verdade, aqui, ele fica emitindo, então, atividade elétrica com uma frequência, com uma voltagem, e ele ajuda a modular, ele ajuda, na verdade, a estabilizar a ação dos circuitos neuronais no cérebro, fazendo com que esse paciente possa apresentar uma melhora clínica da parte motora e possa ter uma melhor funcionalidade por muito mais tempo com relação à doença. Muito bom saber disso, né, doutor? Nesse dia especial, para lembrar tudo isso, a gente tem que mostrar também que tem que seguir a vida e, como você disse, muito exercício, bora fazer tudo que tem direito. Perfeito, perfeito. Eu acho assim que, e aproveitando com relação à campanha... Por favor, eu esqueci de dar o recado, avisa o pessoal que tem que participar. Isso, nós estamos fazendo uma mobilização aqui com relação ao Programa de Saúde do Idoso, Centro de Estudos do Hospital Santa Isabel e a FURB. Na próxima terça-feira, agora no dia 11 de abril, às 18h30, no auditório da Biblioteca da FURB, nós teremos uma mesa redonda falando sobre o diagnóstico e tratamento da doença de Parkinson. Quando o tremor não é doença de Parkinson, os direitos do cidadão com doença de Parkinson, o portador da doença de Parkinson, e por fim, nós gostaríamos de uma mobilização da comunidade, porque estamos tentando estimular a formação de uma associação de portadores de doença de Parkinson do Vale do Itajaí. Então a presença da comunidade vai ser importante para isso, já viemos trabalhando já há alguns anos com a campanha e esperamos que agora a gente consiga concretizar isso com bastante êxito. Lembrando, local e horário? Dia 11 de abril, próxima terça-feira, às 18h30, no auditório da Biblioteca da FURB. Muito obrigada, doutor João Felipe. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada.